Ok, vamos continuar com o SESM descentralizado, né? Que a gente já estava falando na parte anterior. Então, o caso do SESM descentralizado, eu aplico ele, eu vou ser obrigado a ter um SESM centralizado no caso que eu tiver, por exemplo, uma empresa grau de risco 1 e esses estabelecimentos dessa empresa, por exemplo, o estado de São Paulo, eu tenho a cidade de São Paulo, a cidade de Campinas e a cidade de Santos e tenho estabelecimento em cada uma dessas cidades da minha empresa. E essa minha empresa, ela é grau de risco 1, ela está no mesmo estado, ela está nesse estado, alocada nesse estado, esses três estabelecimentos, e nenhum deles individualmente atinge o valor necessário, de acordo com o 4.2, para eu estabelecer um SESMIT no estabelecimento. Nenhum desses estabelecimentos. Porém, o somatório do número de funcionários de todos os estabelecimentos no estado atinge o valor necessário de acordo com o quadro 2 para eu estabelecer um SESMIT. Então, nesse caso, eu vou ter que estabelecer um SESMIT centralizado. E assim vai funcionar o SESMIT centralizado. É com base no somatório dos valores dos meus estabelecimentos que individualmente não necessitam de SESMIT, mas o somatório de funcionários de todos eles no mesmo estado ou Distrito Federal faz com que seja necessário o estabelecimento de um SESMIT centralizado. Então, se eu tiver uma empresa grau de risco 1, eu tenho que, para dimensionar o meu SESMIT, eu tenho que primeiramente fazer o somatório do número de funcionários de todos os estabelecimentos e ir lá conferir o quadro 2 e ver se realmente é necessário. Olhei o quadro 2, poxa, é necessário, tenho que estabelecer um SESMIT. Havendo a necessidade de SESMIT de acordo com o quadro 2, se faz o somatório do número de funcionários do maior estabelecimento. Por exemplo, o meu maior estabelecimento está em São Paulo. Eu faço o somatório do número de funcionários do meu maior estabelecimento. Eu tenho, digamos assim, eu tenho 400 funcionários no estado de São Paulo. Aí, depois eu faço a média aritmética do número de funcionários que estão em Campinas e que estão em Santos. E essa média aritmética eu somo ao número de funcionários que eu tenho em São Paulo. E assim eu confiro esse valor lá no quadro 2 da nossa NR4 e verifico a necessidade e verifico quantos funcionários eu vou ter, quantos técnicos de segurança eu tenho que ter no meu SESMIT, quantos engenheiros de segurança eu tenho que ter no meu SESMIT. Com base nisso, eu calculo o número de funcionários e a qualificação dos meus funcionários no meu SESMIT centralizado. Esse SESMIT centralizado pode estar localizado em qualquer local do estado. A norma não define qual local específico que deve estar localizado o SESMIT centralizado. O meu conselho é que ele sempre se localize na unidade que possui sempre o maior número de funcionários, ou no caso, na unidade que está no meio termo de distância. Por exemplo, tem uma unidade, no caso de São Paulo, Campinas e Santos, o ideal é que ele fique localizado em São Paulo, entendeu? Mas se eu tiver, por exemplo, uma unidade que seja um meio termo de distância em relação às outras unidades, o ideal é que o SESMIT se localize lá. Mas também, claro, a gente tem que também verificar a questão da necessidade do SESMIT atender o maior número de funcionários. Então, em primeiro lugar, sempre se busca deixar o SESMIT no local onde está o maior número de funcionários. Aqui eu trago um exemplo desse SESMIT centralizado, grau de risco 1. Aqui, ó, por exemplo, estabelecimentos que individualmente não se enquadram no quadro 2, mas necessitam de SESMIT centralizado. Ó, eu tenho aqui um estabelecimento aqui, esse círculo verde representa o estado ou o Distrito Federal, os limites do estado ou do Distrito Federal. Esses círculos vermelhos representam os estabelecimentos. E o círculo amarelo é a localização do meu SESMIT centralizado, que vai atender todas essas unidades aqui, entendeu? Então, esse círculo amarelo poderia estar aqui, por exemplo, em cima desse círculo vermelho, o SESMIT exatamente localizado numa das unidades. Então, vai ser assim que vai funcionar. E esse SESMIT vai pegar o quê? O somatório da empresa. Digamos que essa empresa aqui, essa unidade aqui tem o maior número de funcionários, pega
o somatório de todos esses funcionários, mais a média aritmética desses outros locais aqui, e com isso estabelece quantos funcionários eu vou ter no SESMIT e quais as qualificações desses funcionários. Assim eu estabeleço meu SESMIT centralizado para a empresa de grau de risco 1. Agora vamos para SESMIT centralizado para empresas de grau de risco 2, 3 e 4. Mesmo caso, esses estabelecimentos não atingem os valores necessários do quadro 2, o estabelecimento individualmente cada estabelecimento não atinge os valores necessários de números de funcionários para se estabelecer um SESMIT de acordo com o quadro 2, mas o somatório do número de funcionários de todos os estabelecimentos atinge. Então eu sou obrigado a partir desse momento a estabelecer um SESMIT centralizado. E o que eu faço? Para dimensionar esse SESMIT, agora é um pouquinho diferente. Havendo a necessidade de SESMIT, de acordo com o quadro 2, se faz o somatório do número de funcionários de todos os estabelecimentos. Eu não tenho mais aquela coisa que nem no grau de risco 1 acontecia. O estabelecimento com maior número de funcionários, mais a média aritmética dos estabelecimentos com menores números de funcionários. Agora eu pego e faço o somatório de todos os funcionários de todos os estabelecimentos, vou lá no quadro 2 da NR4 e confiro em função do grau de risco quantos funcionários eu vou ter que ter no meu SESMIT centralizado. Aqui de novo vem mais um exemplo, né? Aqui esse círculo verde mais uma vez representa o que? O limite dos estados, ou do estado ou do Distrito Federal. E esses círculozinhos vermelhos estão me representando o que? As minhas unidades. E aqui o círculo amarelo, a localização do SESMIT centralizado, que poderia estar também alocado numa das unidades. E esses estabelecimentos são todos de grau de risco 2, 3 ou 4. E como vai ser? Eu faço o somatório de número de funcionários de todos esses estabelecimentos, confiro o quadro 2 da NR4, em função do grau de risco, quantos funcionários eu vou ter que ter no meu SESMIT e qual a qualificação desses funcionários para atender todas essas unidades de forma centralizada. Agora vamos falar de um outro exemplo, né, que é o SESMIT centralizado a 5.000 metros de distância ou 5 quilômetros, como vocês preferirem. Estabelecimentos que atinjam individualmente o número de funcionários necessários para estabelecer o SESMIT de acordo com o quadro 2. Esse SESMIT centralizado ele vai ser diferente. Digamos assim, eu tenho uma empresa que individualmente ela necessita de um SESMIT lá dentro do estabelecimento. Ela necessita desse SESMIT. E outras que não atinjam. Nesse caso, eu também tenho que estabelecer um SESMIT centralizado. E eu vou explicar como vai funcionar. Por exemplo, para grau de risco 1, 2, 3 e 4, para todos os graus de risco vai valer a mesma coisa. Estabelecimentos que atinjam os valores necessários do quadro 2, número de funcionários e grau de risco da atividade principal. Digamos que todos os meus estabelecimentos atingem. Eu tenho, digamos assim, na cidade de Porto Alegre, eu tenho 3 estabelecimentos a menos de 5 km de distância, um em relação ao outro, e os 3 atinjam os valores necessários individualmente para se estabelecer um SESMIT de acordo com o quadro 2. Então, o meu primeiro estabelecimento em Porto Alegre atinge, o segundo também, e o terceiro também, e os 3 estão a menos de 5 km de distância um em relação ao outro. Nesse caso, eu devo estabelecer um SESMIT centralizado para atender esses 3 estabelecimentos. E ele vai funcionar da seguinte forma, o dimensionamento dele. É o somatório do número de funcionários de todos os estabelecimentos, que estão nesse raio de 5 km. Eu confiro o quadro 2, vou lá, dimensiono quantos técnicos de segurança eu tenho que ter, quantos engenheiros de segurança eu tenho que ter. E o SESMIT deverá permanecer a 5 km de todos os estabelecimentos que atinjam a necessidade do SESMIT no quadro 2. Vou trazer aqui um exemplo também semelhante ao que eu fiz com os outros, né? Aqui, ó, agora esse quadro verde, esse círculo verde, representa a distância, o raio de 5 km. Imagina que esse círculo verde tem um raio de 5 km. Eu estabeleço aqui um SESMIT centralizado para atender todas essas unidades
já que individualmente cada uma necessita de um SESMIT. E eu estabeleço o SESMIT centralizado para atender todas essas unidades. Isso é permitido, isso é o que consta na nossa NR4. Agora, um outro caso. Eu tenho um caso de estabelecimentos que atingem os valores necessários do quadro 2 e outros que não atingem o número de funcionários necessários. Então, o que acontece? Eu tenho um estabelecimento tal que vai atingir o número de funcionários e outros estabelecimentos que não vão atingir. Eu já vou passar para o próximo slide, que fica mais tranquilo fazer essa explicação, que eu deixei um esqueminha bem bacana. Aqui, ó. Aqui nesse círculo verde eu tenho um raio de 5 km. Imagina que esse círculo verde tem um raio de 5 km. E esses 4 estabelecimentos vermelhos, eles individualmente, cada um deles, atingem, de acordo com o quadro 2 da nossa NR4, a necessidade de estabelecer um SESMIT centralizado. Aí eu vou lá e estabeleço um SESMIT centralizado para esses estabelecimentos. Mas esses estabelecimentos aqui, ó, no mesmo estado ou Distrito Federal, eles não atingem os valores individuais necessários para estabelecer um SESMIT em cada uma dessas unidades. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte: eu pego esse SESMIT centralizado aqui e dimensiono também em função desses estabelecimentos. Então, estabelecimentos que atingem os valores necessários do quadro 2 e outros que não atingem. Os números, o que eu faço? Eu pego e faço o somatório desses estabelecimentos aqui, mais o somatório desses outros estabelecimentos aqui. Mas o meu SESMIT centralizado, ele vai ter que estar a menos de 5 km dessas unidades aqui que individualmente necessitam de SESMIT. Das outras unidades que individualmente não necessitam de SESMIT, de acordo com o quadro 2, esse SESMIT tem que estar no mesmo estado do Distrito Federal dessas outras unidades e não é necessária a distância de 5 km mais. Então, é assim como funciona o dimensionamento do SESMIT centralizado para esses casos. Aqui, um outro tipo de SESMIT que existe também, que é muito utilizado, é o SESMIT centralizado apenas por caso de grau de risco 1. Grau de risco 1, que é um SESMIT que eu nunca vi, realmente eu nunca vi, e ele é conhecido como Serviço Único de Engenharia e Medicina do Trabalho e está previsto na nossa NR4, né? A empresa é desobrigada a constituir um SESMIT e caso possuam serviços especializados na área de saúde ocupacional, como medicina, clínica, médica da empresa, engenharia, poderão integrar os serviços em um serviço único de engenharia e medicina do trabalho. Esse tipo de SESMIT ele surgiu até devido a uma necessidade assim, ó, quando surgiu a NR4 já tinha empresas que trabalhavam em função, que estabeleciam cargos de profissionais qualificados na área de saúde e segurança do trabalho, e em função disso dela ter esses serviços, ela criou a NR4 estabeleceu essa possibilidade de um serviço único de engenharia e medicina do trabalho para esses casos de empresas com grau de risco 1. E esses serviços únicos oferecerá outros serviços adicionais da área de saúde ocupacional também. E os profissionais são especializados, os mesmos profissionais especializados, conforme o quadro 2, para o outro SESMIT centralizado, para o SESMIT específico para obras, eles vão estar presentes nesse tipo de SESMIT, que é o Serviço Único de Engenharia e Medicina do Trabalho. Ele não é um SESMIT, mas ele possui atribuições que incluem a do SESMIT. E é necessário para esse tipo de SESMIT, prestem bem atenção nisso, elaborar um programa bienal submetido à Secretaria de Inspeção do Trabalho e ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho até o dia 30 de março. E constituído após, se esse tipo de SESMIT for constituído após o dia 30 de março, né, ele tem um prazo de 90 dias para apresentar um programa bienal, que é o caso desse Serviço Único de Engenharia e Medicina do Trabalho. E dimensionamento do serviço único deve obedecer aquilo que está disposto no quadro 2, exatamente a mesma coisa, né? O Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho controla a execução do programa e confere a eficácia desse programa bienal, que está ali. Ele vai fazer o controle, ele vai conferir a eficácia. A Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, ou a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, assiste o serviço após a comunicação.
Muito obrigado, atentem para a próxima aula.